Então vamos lá. O que é o binário e de onde vem o binário? O binário, ele significa, né, o bit significa um dígito binário. Um dígito binário, tá? Um binário significa que tem dois, tá? Dois estados somente. Então é ou positivo, ou negativo, ou verdadeiro, ou falso. É somente duas possibilidades. Por isso que é dígito binário. Por que ele é diferente do nosso dígito, do nosso número decimal? Quando a gente fala de sistema numérico, ou seja, é uma forma que a gente tem de contar. Então, basicamente, quando o ser humano começou a contar lá nos dedos o número de ovelhas que tinha no campo, ele representava os dedos para fazer essa contagem. Então, a gente tinha ali um sistema que ia 10 dígitos, né? Começando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ali, certo? E aí, quando chegou lá, no final, aqui ó, eu tenho 10 dígitos, do 0 ao 9. Quando chegou lá no final dos 9 e eu não tenho mais dedos na mão para contar, eu preciso representar que cada conjunto de 10 vai ser representado de alguma forma. E aí vem a dezena. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou repetir tudo de novo aqui. Vou colocar isso aqui assim, botar uma corzinha diferente aqui para a gente saber que aqui tem uma diferença. Ó. E aí, só que eu vou repetir colocando o próximo dígito da minha sequência. Então, eu fiz de 0 a 9, eu vou repetir de novo, de 0 a 9, só que acrescentando o 1 do lado. Então, 10, 11, 12, 13 e assim vai indo, tá? Vou pegar aqui, 9, vou colar aqui, e aí vou puxar aqui, deu. Então, ali está, deixa eu definir aqui, pronto. Ó, 10, 11, 12, 13 e assim vai indo pela frente, tá? Então, assim a gente cria um sistema numérico. Quando termina o 1, que é esse daqui, ó, que eu repeti em tudo aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar tudo isso daqui de novo, vou colar aqui, tá? Só que agora eu vou com o 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, até o 29, tá? Quando chega lá, chegou em 99, vou repetir tudo isso, só que até o 99. Ai, peguei errado, peraí. Ctrl C, Ctrl V, só que com 9. O que acontece quando eu cheguei no 99? Eu faço o quê? Coloco mais um. Coloco mais um aqui, tá? E aí eu vou pegar tudo isso daqui de novo, ó. Todos os meus 99 dígitos. Vou colar aqui e eu vou acrescentar o número 1 aqui ao lado, tá? Então, eu vou pegar o 1, já vou colocar o 0, porque eu não posso ter espaço em branco, né? Então, eu tenho que representar isso aqui assim. Pronto. 100, 101, 102, 103, 104, 105 e assim vai indo. Tá? Vou pegar esse 1 e vou colar até aqui assim. Deu. Tá. Vou botar uma corzinha aqui de novo para separar. Pronto. 110, 111, 112, nananã, e assim eu vou repetindo. Então foi assim é criado o nosso sistema numérico decimal, né? O decimal, porque ele é baseado em 10, certo? E aí vem o nosso binário, que ele é baseado em 2, ou seja, só tem dois estados. Lá a gente contou em 10 porque, na época, né, o ser humano olhou, tem 10 dedos, faz bastante sentido eu criar um sistema baseado em 10 dígitos. Só que o sistema binário funciona assim, a gente. Quando a gente pega qualquer coisa eletrônica ou qualquer coisa digital, né, que funciona com energia elétrica, ele precisa de um transistor para funcionar. Esse transistor ele vai armazenar um sinal elétrico. Ou ele vai ter energia elétrica, ou ele não vai ter energia elétrica. Cada transistor consegue armazenar um sinal elétrico. Então, cada transistor armazena um bit. Ou naquele transistor vai ter energia, ou ele não vai ter energia.
tá? Então, as possibilidades são não tem energia, e aí é um 0, ou tem energia, e aí é um 1. É assim que funciona o binário. Mas a gente precisa contar em binário, porque a máquina precisa contar todos os números, né? Ele precisa poder continuar contando. Então ele vai fazer o quê? Ele vai contar aqui, ó, 0 e 1, ele vai repetir aqui embaixo, tá? Isso aqui vai ser os nossos primeiros dígitos, e agora ele vai repetir aqui, ó, 0, 1, só que aqui do lado, o que aconteceu quando terminou todos os dígitos binários? Ele colocou o próximo dígito na frente, que era o 1. Então ele vai colocar 1 aqui. Então a gente vai ter como possibilidades 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pronto. Com um bit, a gente pode representar dois estados. Com 2 bits, a gente pode representar 4 estados, né? 4 números diferentes. E se eu quiser colocar mais números, eu vou ter que fazer o quê? Como eu não tenho 12, porque eu não tenho o número 2, né? Porque é binário, eu vou ter que chegar ao que fazer o que eu fiz aqui com o 100, ó. Eu tenho que colocar um do lado e voltar tudo do início, 0, 0, 0, 1 e assim por diante. Então eu vou colocar lá, ó, comecei com 0, 0, 0, 1, eu vou ter 0, 0, 0, 1, e aí eu vou colocando aqui do lado 1, 1, 1, tá? Ó, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Pronto. Agora, eu vou ter aqui, ó, vou botar uma corzinha diferente, pra gente ver. Pronto, ó. Agora eu vou ter aqui uma contagem que vai estar utilizando 3 bits, eu posso contar até 7 em decimal. E aí não é assim, tá, gente? Isso aqui é uma equivalência. É como eu traduzir casa em português, pode ser home ou pode ser house em inglês, tá? É a mesma coisa. Só que eu estou representando isso aqui num sistema de escrita, que é o português, um alfabeto, né, do português, da língua portuguesa, e eu estou representando isso aqui, que é a mesma coisa, em inglês. Mas uma coisa é equivalente à outra, tá? Isso aqui é uma representação da mesma coisa. Então, isso aqui é uma representação Professor, de 7 coisas. E isso aqui professor, também. como é que a gente sabe, então, o código binário de uma letra ou de uma palavra? Ah, o código binário. Existe uma tabelinha, essa tabelinha que eu peguei na net agora, pesquisando no Google, tá? Ah, onde a gente vai ter os símbolos, que a gente chama de glifo, né? Que vai ser o nosso caractere, ou glifo, tanto faz. E aí ele vai ter uma representação na tabela em decimal e uma representação em binário. Aqui está em ESA também, tá? Mas a gente vai representar. O ESA é um outro sistema numérico que eu não vou chegar a explicar. Existe também o sistema octal e o sistema ESA. Que o octal vai ser assim, ó. A gente vai contar somente até 8. Então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou, que é o oitavo dígito. Depois eu vou repetir tudo de novo. Só que vai ser 1, 0, 1, 1 e assim vai indo. Quando chegar no 1, 9, não, peraí, desculpa, 9 não, 1, 7, né? Não tem aqui. 1, 7, eu vou para o 20, porque não existe 8 e 9. Então, quando chegar em 77, vai ir para o 100, tá? Que não existe 8 e 9. É o sistema octal, que a gente chama. Professor, e quando chegar no 77? Vai para o 100. Exatamente o que eu acabei de falar. Ó, porque 77, o que acontece? Eu copiei tudo isso aqui todas as vezes colocando mais o 1 do lado. Depois colocando 2. Nananã. Não vai ter 80 e não vai ter 90, porque não existe o 8 e 9. E aí existe também... Vai ter o 6, Não, o ESA é de base... O decimal é base 10, o binário é base 2, o octal ele é base 8, que é de 0 a 7, e aí tem o ESA decimal, que é ESA decimal, o que significa que ele vai ter base 16. E agora a mente de vocês vai bugar,
Porque se a base é 16, o que vem depois do 9? E é tudo com um dígito. O que vem depois do 9? 16? Não. 16 precisaria de 2 dígitos. E eu não posso ter 2 dígitos. Eu até posso ter somente um dígito. Então a gente começa lá. A, B, C, D, E, F. Pronto. Então, quando vocês verem, por exemplo, sistema de numeração de cor, cores web. As cores web, elas são marcadas em hexadecimal, tá? Como ela é RGB, são 3 cores, red, green, blue, RG, green, blue, isso mesmo, tá? Para cada número vai ter, para cada cor vai ter um número na tabela e aí ele vai formar uma cores, um hexa table ali, tá? Então se vocês forem olhar uma corzinha lá, vai ter lá F, que é para indicar que vai ser uma cor. Vai ter lá FF, 7F e não sei mais o que lá, que é aquela cor lá, deixa eu achar uma aqui, ó. Por exemplo, EE. O FFFFF é o branco total, tá? O preto é o 000000, porque ele começa no preto e vai até o branco. E aí tem até uma piadinha muito legal aqui, que é assim, ó. Essa piadinha é muito difícil de vocês entenderem, tá? Que diz, que cor é café? Marrom. Marrom. Não, aí diz assim, coffee is blue. É que o café é azul, porque é o código para COFFEE, que é o código hexadecimal para aquela cor azul ali, tá? Então, o hexadecimal, quando ele termina o F, ele vai começar tudo de novo, só que com um na frente. Então, vai ser 1, 0, 1, 1, nananã. Quando chegar no 19, ele vai para 1A, 1B, e assim vai indo. Quando chegar no 1F, aí é que ele vai para o 2,0. Tá? Então é um sistema que tem base 16. Ele é um sistema que fica bem maior. Essa é a base dele, até de 0 a F, que é os 16 dígitos lá. Tá? Mas isso aqui, por enquanto, é só para vocês saberem que existe. O sistema hexadecimal a gente vai usar, mas lá para os anos, bem, tipo lá para o 8º, 9º ano, que vocês vão aprender ele, porque a gente vai trabalhar com web, com as cores web, e aí vocês vão precisar desse... Vocês vão ter que aprender RGB, e quando aprender RGB precisa trabalhar em hexadecimal, tá? Que são sistemas de cor, de cor. Bom, então voltando aqui ao nosso dígito binário, que a base é 2, deixa eu botar isso aqui no centro, senão me dá um toque aqui, deu. Pronto. Quando termina isso daqui, eu vou ter que repetir tudo isso, assim. Deixa eu até tirar as cores aqui. Só que com o número 1 do lado. Tá? É como se chegasse no 99, eu vou colocar agora centena. Só que agora eu estou colocando milhar, vamos dizer assim. Tá? Então, repetindo tudo. Ó, 1, e aí repete de novo. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. E aí de novo. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Tá? E olha só que legal, gente. Agora vem uma curiosidade. Vocês estão vendo que a gente está sempre dobrando, tá, a quantidade de coisinhas que a gente tem. Então, olha só. Quantos dígitos, quantos decimais eu consigo, quantos números, né, em decimal, eu consigo representar quando eu tenho aqui... Ó, quando eu tenho um dígito, eu só tenho 2 estados, certo? Porque a base é 2. É mais ou menos tipo isso aqui, ó. 2 elevado à potência 2. Tá? Melhor, 2 na potência 1. 2 na potência 1. Tá? Agora, até aqui, eu vou ter 2 na potência 2. 2 na potência 1, a gente sabe que é 2, certo? Vou inserir uma outra coluna aqui à esquerda. Mais uma coluna à esquerda. 2. Quando a gente tem 2 vezes 2, a gente vai ter 4, que são 4 números possíveis. Tá? Agora,
2 na potência 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 elevado à potência 3, eu vou ter 8. Certo? Então, olha só, eu tenho 8 dígitos. Gente, é bastante matemática, né? Vocês já sabem fazer potência? Já aprenderam a fazer números ao quadrado? É ele vezes ele. 2 na potência 3 é ele vezes ele vezes ele, que é o mesmo que eu colocar 2 vezes 2 vezes 2. Agora, aqui, eu ter 2 na potência 4, significa que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 na potência 4 dá 16. Aí, olha só o que acontece. Eu tenho 16 números possíveis de ser representado, ó, até o número 15, né, do 0 ao 15, que vai dar 16, sendo que eu estou usando 4 bits, 4 dígitos binários, tá? E aí, quando eu tenho 5 dígitos binários, eu vou ter 2 na potência 5, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32, certo? Então, com 5 bits, eu consigo representar 32 números diferentes. Com 6 bits, eu vou estar conseguindo representar 2 vezes 6, eu vou estar conseguindo representar 64 números diferentes. Com 2 na potência 7, que são 7 bits, aí eu venho até aqui, ó, eu vou estar representando 128. E com 2 na potência 8, que é onde a gente para, eu vou estar com 256. Tá? Mas por que é importante vocês saberem isso aqui, ó? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Porque, vamos supor que eu vou pegar aqui o inverter texto binário, vou pegar um tradutor binário e eu vou transformar o número. Eu vou pegar o A e o B. Ó, vocês viram que ele começou com 0, né? Se eu fosse fazer assim, ó, gente, de não colocar os zeros, não preencher com os zeros que eu preciso, o que eu iria fazer? Eu teria isso e eu teria isso. Vou codificar. Não deu em nada. Tá? Por quê? Porque, não sei se eu fiz certo, agora eu vou botar de novo. Vou fazer A, B e vou codificar. Ó, por quê? Porque para ele saber, para o computador saber, olha, isso aqui é uma informação, ele vai traduzir como? Ele vai pegar os 8 primeiros bits, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, e ele vai considerar os 8 primeiros bits representam um caractere, que é isso aqui, tá? Que é o caractere A com tio. A, os 8 primeiros bits. Então, se eu excluo 0, ele não vai conseguir fazer certo, porque um bit, quando a gente está falando que um bit é um dígito binário, significa que eu estou usando aqui, para me armazenar um 0, eu estou armazenando um dígito só, que é como se eu estivesse usando somente um transistor na minha memória. Só que qualquer informação que a gente queira armazenar no computador, que vai ser tipo um número em decimal, uma letra ou um símbolo, que é isso daqui, eu preciso colocar todo o código binário, que é um conjunto de 8 bits, certo? Por que 8 bits? Porque 256 células, vamos dizer assim, 256 casas, é o suficiente para eu colocar todos os símbolos, tá? Todos os símbolos que o computador precisa, desde um espaço vazio até símbolos tipo pontos, caracteres especiais, parênteses e tal, até os números, até as letras maiúsculas, minúsculas, tá? E aliás, olha que legal, uma curiosidade. Quando vocês veem lá, a gente pode colocar um nome de usuário. Se vocês usam Discord, eu não sei se acontece com vocês, mas tipo, eu tenho muitos amigos que querem ficar sempre lá em cima na lista do Discord. Aí, para eles aparecerem primeiro na lista dos amigos online, eles colocam coisas do tipo assim: eu vou colocar cifrão. Olha onde eu tô, né? Alguma pontuação, depois espaço, ou outra pontuação e o nome. Cifrão Ana, aqui Beto. Aí o outro vai lá e coloca. Tem uns que dizem assim: vou botar 0 Carlos. Aqui, 0 Carlos. Aí o que acontece? Outros vão simplesmente colocar
Deixa eu ver. A ano. Assim, um A mais ano. O que vai acontecer? Qual desses vocês acham? Ou então eles colocam um número, tá? Um número, a letra e etc. Tá. Qual desses vocês acham que vai ser o primeiro aqui? Beto. O Beto, porque se a gente olhar na tabelinha, ó, esse caractere aqui, ele vem antes do cifrão. Então ele vai colocar em ordem alfabética, tá? Vou colocar aqui em ordem alfabética. Eu vou deixar aqui nessa por enquanto, tá? Dados, classificar de A a Z. Ó, Beto, Ana, o 0, Carlos e o A da Ana, tá? Então essas são as pessoas que dizem, eu quero colocar primeiro o meu nome para aparecer lá em cima no topo da lista de amigos. Aí eles mudam o nickname e colocam algum símbolo, alguma coisa. E é muito legal que os amigos, quando eles não sabem a ordem, eles ficam testando para ver qual é a ordem e qual é que vai ficar em cima. Agora que vocês entenderam de onde veio o bit, que ele vem lá do 0, 1, 0, 1, que é o que ele vai armazenar. Então imagina assim, gente, vocês vão ter um conjunto na memória, sempre de 8 em 8 bits, que são 8 transistores. Os primeiros 8 transistores vão armazenar o suficiente para guardar um caractere que a gente entenda. Tá? O bit, ele é somente o dígito binário, ele não tem um significado para nós. Mas lembra, assim como eu traduzi a palavra casa para house de um sistema para o outro, de uma linguagem para outra, eu preciso que isso aqui ele sirva para representar uma informação que a gente entenda. E como a gente precisa de 8 bits para armazenar uma informação que eu entenda, a gente diz que um conjunto de 8 bits, e aí, olha só, tá, gente, o bit, ele é, assim, o símbolo dele é um B minúsculo, ao contrário do byte, que o símbolo é um B maiúsculo, tá? Então, cuidem desse detalhe. O bit é minúsculo, o byte é o B maiúsculo, mas o símbolo dele, tá? Não a escrita não tem nada a ver. Então, vamos lá. Um conjunto de... tem também os 4 bits, tá? 4 bits, ele representa só para vocês saberem que existe essa nomenclatura, um nibble. Mas aqui, ó, 8 bits compõe um byte. Tá? Por que são 8? Porque para me representar qualquer caractere, eu preciso de 8 dígitos binários, aquela sequência, tá? Que nem eu fiz aqui no inverter texto. Se eu não tivesse de 8 em 8, se eu fosse colocar ABC aqui e codificar, ele não saberia, por exemplo, tá? Se eu tirar os zeros, ele vai olhar e vai entender o seguinte, os primeiros 8 dígitos é o primeiro caractere. Então, 2, 4, 6, 8. Tá, aqui é um caractere. 2, 4, 6, 8. Aqui é o outro caractere. Aí ele chega aqui e está faltando o dígito, então ele não sabe o que é isso aqui. Tá? Ele tem que fazer certinho. Então, é sempre de 8 em 8. Cada 8 representa uma letra, um símbolo ou um caractere qualquer. Tá? Então, 8 bits compõem um byte. E aí, quando a gente vai somando 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, muitos bytes, para não ficar aquele número imenso de bytes, a gente agrupa de mais ou menos 1000 em 1000. Mas não é exatamente 1000 em 1000. Tá? Eu vou pular 2 linhas aqui, a gente vai ter lá aqui 1024 byte, cujo símbolo é B maiúsculo. Ele vai compor quem sabe, o prefixo 1000, tanto na matemática, qualquer área, vai ser o quilo. Tá? Por exemplo, gente, 1000 gramas, que é a unidade de peso, é o equivalente a 1 quilograma. Opa, aqui, kg, 1 quilograma, tá? Então aqui também é a mesma coisa, vai representar 1000. 1 kb. 1024 kb equivale a 1, que vem maior que o kb? MP, megabyte. 1024, próximo aí, quem sabe? Megabyte. Depois do megabyte vem o gigabyte. Opa, faltou 1, né? 1 gigabyte. Maior que 1 gigabyte, ou melhor, 1024 gigabyte, compõe um TB, 1 terabyte. Hoje, a gente trabalha nessas escalas, por exemplo, um texto costuma ter kilobytes. Uma imagem, uma música, costuma ter alguns megabytes. Um arquivo de um filme completo, que é uma coisa maior, costuma ter alguns gigabytes.
E a gente consegue comprar no mercado aí para o nosso computador um HD de 1 terabyte, 2 terabytes no máximo, que significa que ele vai ter lá ou 1024 gigabytes, próximo, né, 1024 gigabytes, próximo a 2048 terabytes, etc. E aí eu pergunto para vocês, vamos ver se vocês entenderam. Por que eu tenho 1024 e não 1000? Como poderia ser o mais intuitivo? Se a gente for seguindo, vai dar 128, 256, 512 e 24. Isso, 512, 1024, tá? Porque lembra, ó, eu não posso representar lá no meu... eu não posso representar meio byte. Meio byte, tá? Eu não posso pegar a letra A e dizer, a letra A é só meio byte, só meia letra A. Não. Tudo que a gente quer guardar no computador é informação que a gente entende, que vai ser caracteres, vai ser alguma coisa assim. E essas informações, elas ocupam, então, um conjunto de 8 bits. Então, tem que ser sempre o bit inteiro, nunca posso guardar meio bit. E aí, para ficar fácil de calcular isso daqui matematicamente, a gente vai sempre dobrando. Por isso que as memórias, elas costumam ser fabricadas sempre de números inteiros. Então elas são, por exemplo, tu compra um HD, ou ele vai ter tipo 512 GB, ou ele vai ter 1024 GB, que é 1 terabyte, ou antigamente, né, os SSDs a gente ainda compra assim, de 128 GB, SSD de 256 GB, de 512 GB, porque eles são fabricados sempre assim, redondinho, né, entre aspas, é quebrado, mas é redondinho na computação. Porque é 2 na 7, 2 na 8, e assim vai indo. Tá? E é por isso que a gente arredonda sempre para o 1024. Então, 1024 compõe 1 KB. Tá? E aí, se vocês observaram, a gente tem uma informação aqui que faz sentido para a gente e que é expresso em bytes. E a gente tem o binário dela, que é expresso em bits. Se eu vou armazenar a letra A, quantos bytes eu estou guardando? Eu estou guardando 1 byte, tá? Mas em bits, quanto que é? 8 bits. 8 bits. Agora, se eu coloco a palavra casa. Aqui, vou botar uma menor assim, baú. Baú. Quantos caracteres eu tenho que eu entendo? São 3 caracteres. Então, eu tenho 3 bytes, tá? 3 letras, 3 bytes, por quê? Porque cada letra vai virar um código binário. Então, eu vou ter lá, ó, B, A e o U com acento, baú. Mas, senhor, então todas as palavras, todas as letras, na verdade, têm a mesma quantidade de bytes? Sim, sim. Porque mesmo que ele comece com 0, a gente auto-preenche tudo com 0 aqui, ó. Eu vou sempre preencher, tá? Porque senão o computador não saberia aonde começa o binário de um caractere e o binário do próximo caractere. Então, a cada 8 ele vai ler como um caractere. Por isso que ele traduz assim, ó. Tá? Ele não vai ignorar esse 0. Não é que nem no decimal que a gente escreve, a gente não escreve... por que a gente não escreve 000 ou 001 ou 002? Porque os números são infinitos. Então, a gente vai colocando quando precisa. Mas no binário, ele é finito a sempre 8, 1 byte, ele vai ter sempre 8 bits. Então ele nunca vai passar de 8 dígitos. Então é 0000000000001. Tá? Então a gente tem que sempre preencher com zeros, que ele sabe, a cada 8 é 1 byte. E a cada 8 representa alguma coisa. Ok? Então é isso aí, vai ser sempre 8. 3 letras são um conjunto de 3 vezes 8. Então, se eu for colocar lá 3 vezes 8, eu vou ter 24 bits. 24 bits. Aí eu quero colocar o meu nome. Meu nome completo, eles são 5, 6 letrinhas. Ou seja, 6 bytes, ou 6B maiúsculo. E aí eu vou fazer lá, então, 6 letras vezes os 8 bits, que vai dar os 48 bits, assim, pronto, tá? Entenderam? Isso significa, gente, que o nosso chip de memória está ocupando 48 transistores, daqueles transistores que eu mostrei para vocês, para poder guardar o meu nome. Só isso, da memória.
mas a gente interpreta, né, o computador interpreta como o peso de 6 bytes. Fisicamente, são 48 pecinhas de hardware que estão sendo usadas para guardar o meu nome. E o computador interpreta isso como um tamanho de 6 bytes. Tá? Isso aqui é tudo bytes, tá, gente? Quando a gente fala que tem 64 gigabytes, é em bytes, é sempre múltiplos de 8. Ana B. Aqui. Quantas letras tem esse nome, Ana B? Por exemplo. Vamos ver se vocês vão acertar. Olha aqui. Quantos bytes tem Ana B? Contem. O espaço não vale como... Será? Não sei. O computador precisa guardar o espaço ou não na hora de exibir esse texto? Senão eu colocaria e quando ele fosse exibir, ele exibiria assim, ó. Que não é a mesma coisa. Então, o espaço, ó, ele precisa guardar. Ó, o espaço vazio ele tem que ser guardado. Então, ele vai contar também, ó. Então, eu tenho 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, N, A, espaço, B, E. Viram, ó, os conjuntinhos? Ó, conjuntinho, conjuntinho, conjuntinho. Tá? Então, é isso aí, ó. O Ana B, ele vai ter... Eu tenho 5 letras, mas o caractere espaço é um caractere. E o computador precisa guardar esse caractere também. Senão, ele sempre que fosse consultar, ele iria me mostrar tudo junto. Então, eu tenho 6 caracteres. Então, são 6 vezes 8. Tá? 6 vezes 8. E aí, o número de bytes é o número contando os espaços. E o número de bits é ele vezes os 8 bits. Então, vocês vão pegar o nome completo de vocês, assim. E lembra, tá, gente? Maiúsculo, minúsculo tem diferença, ó. A maiúsculo, A minúsculo. Certo? Então, certinho. Codifica. O nosso nome bota com a letra maiúscula daí? Começa... Ai, esqueci. Vixe, Maria, perdi meu nome. Tá. Coloca o nome de você certinho, assim como vocês escrevem ele formalmente. A inicial maiúscula, com os espacinhos, codifica. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tenho 19 bytes, que o meu nome possui 19 bytes. Aqui. 19 bytes. E aí eu vou fazer, então, 19 vezes 8 bits, 152 bits. Meu nome ocupa 152 bits. Aqui. Prontinho. Ou B, né? Tá? 19 bytes, 152 bits. O meu nome tem 19 caracteres, incluindo os 2 espaços. Logo, ele tem 19 bytes. Um byte é um caractere. Mas o computador precisa guardar ele em código binário. Então, eu tenho que multiplicar por 8. Professor, Oi. os bits aí a gente descobre fazendo vezes... Vezes 8. 8. Porque 1 byte é 8 bits. 2 bytes é 16 bits. E assim vai indo. Então, a tarefinha para vocês é colocar o nome completo de vocês, usando o tradutor binário. Coloca o binário lá. Conta quantos caracteres ele tem, caracteres, né, do nosso idioma, que vai ser o número de bytes. O meu tem 19 bytes, ou seja, 19 caracteres com os espaços, e depois multiplica por 8 para encontrar quantos bits, então, ele ocupa na memória da máquina. Até a semana que vem. Aqui é o professor Proton dando 01 000 010 01 111 001 011 00101. Isso é tchau, em código ASCII binário. Ou então tchau-nário.